Já conversamos sobre as atribuições dos profissionais da área de arquitetura e urbanismo. Conversaremos agora sobre um assunto muito interessante e que às vezes nós não pensamos muito, que é a discussão sobre o que é um projeto de arquitetura, ou o que é um projeto, efetivamente. O próprio CAL tem uma resolução onde ele discute essa questão, a resolução 21 de 5 de abril de 2012, que ele fala que o projeto é a criação do espírito, é documentado através da representação gráfica ou escrita, de modo a permitir a sua materialização. E continua falando algumas outras questões, deem uma olhada, né? É sempre importante que vocês olhem essas resoluções, esses documentos do nosso conselho. Nós temos também até algumas normas técnicas da NBR dizendo o que são projetos, quais são esses projetos. A NBR 13531 e 13532, apesar dela ser mais antiga, no período que ainda a arquitetura e engenharia estavam sob o mesmo conselho, mas ela diz lá que a elaboração de um projeto é a determinação e representação prévia do objeto, seja ele qual for, né? No nosso caso, projeto urbano, projeto de edificação, projeto de interiores, mediante o concurso de princípios e das técnicas próprias da arquitetura e da engenharia. Então isso é muito interessante, né? Pensar o projeto, ele aqui talvez não seja uma coisa tão fechada, ele seja algum elemento mais aberto. Por que é importante nós discutirmos o que é o projeto para nós? Porque é muito interessante você pensar o que você vai vender. Você vai ter que precificar alguma coisa, você vai ter que entender o preço do seu trabalho e você vai ter que entender o que você está vendendo. Qual é esse custo que você vai apresentar ao seu cliente? O que você precisará também produzir? Então eu já estou pensando, o que eu vou vender? O que eu vou precisar produzir para conseguir vender isso? Outra questão interessante, né? O que eu vou entregar ao meu cliente? O que ele vai receber? Né? Qual é o produto que ele vai receber para isso? E também tem outra questão que às vezes nós não pensamos, que é o que você está negociando. Você está negociando o produto que você vai entregar para o seu cliente, você está negociando o processo inteiro, você está negociando a sua qualificação, o que está na mesa de jogo ali dessa discussão entre você que está desenvolvendo o trabalho e o cliente que está te contratando para ter esse trabalho, para desenvolver esse trabalho. É muito importante que você entenda isso. Outra questão interessante é o entendimento da diferença entre o que nós entendemos como projeto de arquitetura, de engenharia, que está normalmente vinculado àquele monte de papel, aquela documentação. Falar, o projeto de arquitetura está aqui, você abre aquelas folhas enormes, ou você entra num sistema digital, mostra ali e tal, como o produto final, o projeto. Outras áreas, mesmo a área de arquitetura, ele está acostumado a pensar projeto como um processo complexo. Algumas áreas pensam o projeto como o início da demanda. Olha, tem uma demanda para desenvolver o projeto. Então eu tenho uma demanda, começa o projeto. Então eu vou estudar, vou fazer um monte de coisa, vou desenvolver as peças que eu precisar para solucionar aquilo e vou entregar para o cliente um objeto final. Esse processo é também chamado de um projeto. Isso é muito importante que a gente entenda e separe, porque o objeto mais importante que nós temos é o pensamento, é esse processo que nós estamos desenvolvendo. A qualificação dele é muito importante. Então, vamos pensar projeto dessas duas formas. O projeto que eu vou entregar, o objeto que eu estou entregando, mas também esse processo como um todo, para que você possa mensurar